Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje falaremos sobre letramento digital em saúde e que impacto que ele tem na saúde pública. E quem está conosco para falar sobre isso é a Flaviane Cristina Rocha César. Ela é doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, o programa de pós-graduação em enfermagem. Ela integra a nossa Rebraus e ela é membro da International Health Literacy Association. Além disso, ela é docente de enfermagem na Universidade Unifasam, ou Unifasam, depois ela vai me dizer se a pronúncia é certa, e docente no curso de medicina na Unifimes. Ela coordena cursos sobre o uso de softwares acadêmicos e plataformas digitais, com ênfase nas metodologias ativas. E aí, Flaviane, tudo bem com você? Tudo jóia, Helena. Olá, pessoal. É Unifasam mesmo, tá? Onde eu trabalho no curso de enfermagem e é um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema. Ah, que bom que você está gostando de retornar, né? Porque você já foi nossa convidada no passado, você falou das competências, né, de profissionais de saúde em letramento em saúde. Depois você esteve conosco falando que história é essa também, né? Que foi um episódio diferente, né? De experiências tragicômicas que as pessoas enfrentam, né? E, na verdade, Flaviane, para nós é um prazer muito grande você estar aqui hoje, porque você tem sido uma defensora do letramento, você tem estado com a gente na Rebraus desde o início. Então, eu estou muito agradecida por você ter concordado em estar conosco hoje de novo, tá? Imagina, eu que agradeço. Beleza. E eu vou começar com a primeira perguntinha para você. Já que eu falei que o tema vai ser o letramento digital e o impacto na saúde pública, qual é a importância de se estudar os determinantes do letramento digital em saúde e seus impactos na saúde pública? Então, Helena, quando a gente fala sobre letramento digital em saúde, é importante a gente entender um pouco, e para os nossos ouvintes que talvez não conheçam o termo, o que é o letramento digital em saúde, primeiramente. O letramento digital em saúde, ele se refere à capacidade que o indivíduo possui para acessar, compreender, avaliar e aplicar informações de saúde que foram obtidas por meio de tecnologias digitais. Então, para os ouvintes que estão habituados a ouvir o termo letramento em saúde, uma diferença ou uma característica específica desse tipo de letramento é justamente o uso dessas tecnologias digitais, como internet, dispositivo móvel ou mídia social, por exemplo, para acessar e compreender essas informações. Então, de onde vem essa importância para a saúde pública? Os estudos têm mostrado, têm evidenciado que os determinantes do letramento digital em saúde, eles têm impacto muito significativo para a saúde pública por diferentes motivos. Um deles é o próprio acesso à informação. Então, o letramento digital em saúde, ele é fundamental para que as pessoas tenham acesso a informações precisas e confiáveis sobre saúde. E isso é muito importante porque em contextos em que o acesso a serviços de saúde é limitado, como em regiões de difícil acesso, regiões que são remotas, ou em países que têm um desenvolvimento ainda em processo, países emergentes, países em que o acesso pode estar prejudicado por questões geográficas, políticas ou econômicas, esse acesso à informação por meio dessas tecnologias pode ser a principal ou a única forma dessas pessoas acessarem as informações e alguns tipos de serviços de saúde. Outro processo é o autocuidado. Quando a gente pensa num baixo letramento digital em saúde, a gente precisa compreender que esse cenário ele pode dificultar a capacidade dessas pessoas de cuidar da própria saúde, uma vez que ela tem a dificuldade para buscar informações confiáveis sobre saúde na internet, por exemplo, e isso pode dificultar que essa pessoa leve práticas de autocuidado e de prevenção de doenças para a sua realidade. A tomada de decisão dessas pessoas também é um aspecto importante de contribuição do letramento digital para a saúde pública. Quando a gente pensa que hoje
nós temos uma possibilidade grande de acesso às informações, a gente tem que entender também que nem sempre esse acesso é igualitário. Então, as decisões de saúde, elas ficam muito ligadas ou muito presas à capacidade que essa pessoa vai ter de acessar essas informações e poder colocá-las em prática. E isso interfere na tomada de decisão. Uma vez que a pessoa tem uma relação direta entre esse acesso e a forma como ela vai compreender e avaliar as informações de saúde que ela obtém por meio de tecnologias digitais, isso interfere em como ela vai estar informada para decidir sobre tratamentos médicos, sobre prevenção de doenças. Nós observamos isso muito recentemente no auge da pandemia. Nós observamos o quanto que o acesso à informação pode influenciar a tomada de decisão das pessoas. Observamos isso na adesão à vacinação, adesão a alguns esquemas terapêuticos e até mesmo no posicionamento do como compreender o que estava acontecendo naquele cenário. Mas isso não se aplica só à pandemia. A pandemia só evidenciou um pouco mais, mas a gente observa em outros contextos também, como das doenças crônicas não transmissíveis, doenças infecciosas e outras situações que são de interesse para a saúde pública. E por fim, Helena, eu acho muito importante, e acho que os nossos ouvintes também vão concordar, o letramento digital em saúde, ele tem um papel importantíssimo na participação ativa dos cidadãos. Então, quando a gente pensa em política de saúde pública, a gente sabe que a participação dos usuários ela é muito importante. E quando a gente tem usuários que são ativos na busca por informações e conseguem, por meio dessas tecnologias, acessá-las, isso faz com que eles se envolvam mais em discussões e possam contribuir tanto para a melhoria do serviço como um todo, mas também para a própria realidade. Então, se eu pudesse resumir, seria nesses 4 pontos como os determinantes do letramento digital em saúde podem impactar a saúde pública. Exatamente. E assim, no início aqui que você falou, ainda tem uma coisa mais importante, não. Importante é isso que você disse, mas tem uma coisa mais preocupante, que é a própria definição de termos, né, Flaviane? Por exemplo, o que nós temos discutido, que eu acho que a gente realmente precisa dos linguistas conosco. Quer dizer, é letramento ambiental em saúde ou letramento em saúde ambiental? E do mesmo jeito, é letramento digital em saúde ou letramento em saúde digital, né? Então, são termos que a gente vai traduzindo e vai criando aqui no nosso país, mas que a gente precisa ver exatamente quais são os termos mais adequados na raiz da nossa língua, né? Ainda tem isso aí, não faz parte da nossa discussão hoje, mas só para alertar nossos ouvintes que ainda tem essa questão, né? Bom, então, Flaviano, vamos aqui para a nossa segunda perguntinha de hoje. O que é letramento digital em saúde e qual a sua importância na sociedade saudável? Ótimo, Helena. Aproveitando a sua fala sobre conceitos, uma abordagem interessante para a gente entender o letramento em saúde, e aí, de fato, não há ainda uma definição de tradução mais adequada se é letramento digital em saúde ou se é letramento em saúde digital. O que a gente tem, que eu olhei antes do nosso encontro, muitos artigos têm usado letramento digital em saúde, mas isso não significa que seja a definição ou de tradução mais correta, né? Ou a tradução de definição mais correta. É a que tem sido mais utilizada. Então, acredito que para se estudar sobre o assunto, usar nessa ordem pode favorecer. Mas o letramento em saúde, para a gente entender melhor o que é uma definição que é muito interessante, que foi usada pela OMS, é que envolve um conjunto de 6 competências básicas, que é o letramento tradicional, aquele letramento geral que a gente tem, de compreensão de leituras que a gente faz, como a gente aplica aquilo no cotidiano. O letramento em saúde em si, que nós estudamos, discutimos aqui na Rebraus. O letramento informacional, que é um letramento relacionado às informações, como você compreende as informações. Letramento científico, porque uma vez que você vai compreender mensagens relacionadas à saúde, informações relacionadas à saúde que estão mediadas por tecnologia ou acesso,
você vai encontrar termos que são científicos. E o seu nível de letramento nesse aspecto pode interferir na sua capacidade. Então, esse é um tipo de competência importante. O letramento midiático, que é esse letramento relacionado ao uso das mídias digitais. E o letramento em informática, porque você precisa também compreender algumas questões básicas de informática para ter esse acesso. Então, como é que liga o seu dispositivo, como é que acessa, o que eu preciso escrever, que tipo de recurso eu uso, que são coisas básicas para quem quer acessar, quer compreender, quer avaliar e usar essas informações. Então, tudo isso são um conjunto de 6 competências que compõem um letramento digital em saúde. E aí, quando a gente pensa novamente na importância, mas no contexto de sociedades que são saudáveis, a gente tem alguns exemplos de como o letramento digital em saúde ele pode ser aplicado na vida cotidiana e contribuir com essa sociedade saudável. Então, a gente tem a pesquisa de sintomas, tratamentos e diagnósticos online. É muito interessante a gente ver que hoje nós temos acesso não só como pesquisadoras, como professores, como membros de contextos acadêmicos, mas também como usuários dos serviços de saúde. Então, a gente tem a possibilidade hoje de pesquisar e de conseguir encontrar ferramentas online que direcionam o que a gente precisa. Esses dias, por exemplo, eu encontrei algumas ferramentas interessantes e apresentei para alguns pais que eram relacionadas ao uso de instrumentos para identificar algum tipo de desvio ou de alteração no desenvolvimento cognitivo de criança. Então, são ferramentas validadas, mas que são apresentadas online para você preencher e ter uma ideia se existe algum sinal de alerta no seu filho, que talvez uma pessoa que não é da área da saúde não percebesse. Outro exemplo são aplicativos que permitem com que você avalie a qualidade de informações, tanto informações que são encontradas online, quanto informações que são encontradas em produtos. O pessoal da Universidade, eu acho que de Campinas, fez um material super interessante, um aplicativo que consegue trazer de forma mais simples a interpretação de rótulos de alimentos que são vendidos no mercado. Não sei se você conhece, acho que chama Desrotulando ele, um material super bacana, um aplicativo gratuito que consegue fazer na parte gratuita dele um uso, né, interessante das informações, cruzando o que você está vendo na sua realidade ali no seu supermercado com uma base de dados online. E a gente tem um outro exemplo que é interessante, que são dos aplicativos que permitem você gerenciar condições de saúde, como diabetes, hipertensão, além de informações pessoais que estão disponíveis na maioria dos smartphones e outros dispositivos. Então, quando a gente olha para isso, é inegável que existe um potencial muito grande para que o letramento digital em saúde permita que as pessoas utilizem esses tipos de recurso e isso faça com que elas tenham não só o acesso a informações de saúde que são precisas e atualizadas, mas que também elas possam usar essas informações para tomar decisões no seu dia a dia. Isso pode ajudar essas pessoas a comunicar melhor com os seus profissionais de saúde, que são referências, e isso faz com que ela também possa entender melhor as recomendações que são feitas por esses profissionais. Isso nos ajuda a melhorar a eficiência e a qualidade dos cuidados, uma vez que a gente ainda sofre muito com a reentrada desses indivíduos, desses usuários dos serviços, por causa da não compreensão ou da compreensão parcial das informações nos serviços de saúde. E isso acaba reduzindo custos, uma vez que eu tenho uma otimização do uso dos serviços e uma efetividade das ações que são propostas. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a entender, bom, letramento digital em saúde é algo que pode ser uma ferramenta muito importante para nós, quando bem utilizada, quando bem trabalhada junto à comunidade, ela de fato pode contribuir para uma sociedade saudável. Exatamente, Flaviane. E aí depende muito da gente também, enquanto profissional, orientar, inclusive, esses sites, esses
esses locais para acesso, para que as pessoas possam ter segurança no uso, né? Isso que você falou é muito importante. Ao desrotulando, você sabe que os nossos rótulos são tão horrorosos, né? Os nossos rótulos alimentícios, que a Anvisa ela fez uma modificação agora, ela deu alguns meses para as indústrias se enquadrarem, mas eu vi o modelo que está sendo proposto, que vai ser obrigado a entrar nos produtos industrializados, ainda é difícil para as pessoas, sabe? Ainda é difícil para eles entenderem, porque você pega, por exemplo, um rótulo que te dá uma concentração de nutrientes em 30 gramas do produto, o outro te dá em 100 gramas do produto. Um não fala em grama, fala em colher de sopa, ou fala em xícara, ou fala em copo. Isso é muito complicado para as pessoas. Então, quando você tem um site, um serviço, um aplicativo a serviço de melhorar isso daí, facilita muito para a comunidade, né? Sim, com certeza. E, Flaviane, e qual é a importância de estudar esses determinantes do letramento digital em saúde e seus impactos na saúde pública? Então, como nós estávamos falando, o letramento digital em saúde ele pode influenciar em tudo isso que eu mencionei. E a gente já sabe de alguns fatores, alguns determinantes sociais que estão diretamente relacionados com o nível de letramento digital em saúde que essa pessoa vai ter. Isso inclui, por exemplo, a idade. Então, já tem vários estudos mostrando que, dependendo da geração que você está, você pode ter uma dificuldade maior de acesso. Isso não significa que uma pessoa com maior idade não possa acessar recursos tecnológicos. Não é isso. É que há uma dificuldade maior porque essa pessoa vem de uma geração que passou a maior parte da vida sem utilizar esses recursos. Então, ela vai precisar se adaptar para ela poder usufruir desses meios. E a gente, enquanto profissionais de saúde, precisa estar atento para auxiliar nesse processo e entender que a velocidade de aprendizado dessa pessoa não vai ser a mesma de outra, como é o caso da geração Z, que já praticamente nasce com o smartphone na mão. Então, a gente tem que entender essas discrepâncias para que a gente possa, inclusive, adaptar a nossa forma de falar e de explicar esse uso para essas pessoas. Além disso, a gente tem um nível de escolaridade também, que é algo que pode interferir. O nível de escolaridade interfere na interpretação básica que essa pessoa tem de textos, de uso de símbolos, dentre outras coisas, e isso acaba interferindo também. A gente tem a questão de gênero, por exemplo. As mulheres, elas são mais engajadas em buscar informações, em buscar sites, em buscar fontes, em tentar usar. Agora, isso também não é unânime. Dependendo do local, do tipo de cultura que a gente estiver falando, eu posso ter culturas e sociedades que limitam o acesso dessas mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, a questão de gênero, ela também precisa ser observada. A gente pensa muito que no Brasil a gente não vai encontrar isso, mas a gente tem um processo de imigração que tem acontecido de forma bastante significativa. Então, a gente pode encontrar grupos que são de outras culturas e que vão se comportar de diferentes formas e a gente vai ter que atender essas pessoas nos serviços e entender como é que elas trabalham essa questão. O acesso em si à tecnologia é um fator crítico, porque, veja, essas tecnologias, em grande parte, nós temos a dependência do acesso à internet para poder usá-las. Algumas até permitem que você use um determinado período ou por meio de downloads prévios, você consiga utilizar de modo offline, mas a maioria precisa ou de forma simultânea ou em algum momento que você conecte à internet. E se essa pessoa não tiver acesso ou tiver alguma dificuldade, ela também não vai conseguir utilizar essa tecnologia. Outra coisa também que é importante é a experiência em saúde que essa pessoa tem, a experiência anterior que ela tem. Isso pode influenciar também o letramento digital dela. Por exemplo, se uma pessoa ela passou por um problema de saúde, ela pode estar mais motivada a buscar informações.
Não é raro nós encontrarmos pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes ou outras condições, em que a pessoa precisa estudar a respeito, porque ela fica preocupada com o estado de saúde dela. Ela quase se torna uma expert momentânea naquele assunto, porque ela começa a buscar tantas informações que ela adquire aquilo que tem de mais novo, mais acessível a respeito daquele tema. Então, essa experiência anterior de saúde, ela também é um fator que pode ser um determinante, tá? Como um engajador ou um motivador dessa busca. Então, em geral, é importante a gente entender que o letramento digital em saúde ele é um processo complexo. E aí, como né, está descrito em muitos livros, é um processo. Então, ele não se finda. O letramento digital em saúde ele vai acompanhar essa pessoa durante toda a vida, até porque a linguagem da informática, a linguagem computacional, ela muda ao longo do tempo. Ela evolui, ela se reinventa, e essas pessoas precisam acompanhar isso ao longo do tempo, bem como o próprio avanço científico na área da saúde. Então, um outro aspecto é que também é um processo complexo, mais multifacetado. Então, eu citei aqui alguns exemplos, mas além desses que são gerais, a gente também tem alguns determinantes que serão locais ou específicos de algumas populações. Então, para essas pessoas obterem uma melhor capacidade de encontrar e entender as informações de saúde online, vai ser essencial fornecer acesso à tecnologia e educar sobre como encontrar as informações confiáveis e relevantes, porque senão elas podem não desenvolver as habilidades para compreender e interpretar as informações que são informações de saúde complexas. Então, é preciso de ter todo esse acompanhamento dessa pessoa durante o uso dessas tecnologias. Inclusive, Flaviane, é interessante, nós temos uma penetração hoje de, por exemplo, smartphone na mão das pessoas muito alta, mas é aquela velha história, a turma usa para bater papo, né? Então, também é um papel nosso, enquanto profissional de saúde, estimular, incentivar as pessoas a utilizarem a tecnologia para melhorar a sua saúde ou para se informar mais sobre o seu problema de saúde, se existir, né? Porque realmente é desperdício. Não vou dizer que é desperdiçado, porque bater papo com os amigos não é um desperdício, né? Mas, assim, em termos de orientação para a saúde, acaba sendo um tempo que é gasto só em bate-papos e que muitas vezes não se aprofunda em coisas que eles teriam condições de se aprofundar pela disponibilidade do recurso na mão deles, não é não? Sim, com certeza. Eu costumo falar que, pegando o exemplo das redes sociais, esses dias eu peguei, Helena, o Instagram do meu irmão. E eu fui mexer, a gente estava conversando, eu falei assim, eu não estou com meu telefone aqui, deixa eu olhar no seu, o que tem de novidade. E aí, Helena, eu percebi uma coisa que a gente às vezes não se atenta. No quanto essas redes sociais, elas se adaptam aos nossos gostos. Então, por exemplo, o Instagram é um aplicativo, mesmo que eu baixei no meu, é o mesmo que você baixou no seu, é o mesmo que o meu irmão baixou no dele. Mas as informações que apareciam para o meu irmão eram totalmente diferentes das que aparecem para mim. E vice-versa, se ele pegar meu telefone e olhar lá o meu Instagram, ele vai ver essa diferença também. O que eu percebo? Aquilo que eu mais curto, aquilo que eu sigo, aquilo que eu comento, aquilo que eu compartilho, isso entra dentro daquele algoritmo que vai mostrar para mim cada vez mais aquilo que eu tenho preferência. Então, se eu ensinar essa pessoa a fazer buscas por informações confiáveis, porque no próprio Instagram eu tenho vários profissionais de saúde que fornecem informações riquíssimas e de muita qualidade, mas eu também tenho pessoas que estão desinformando. Então, o que vai fazer aparecer para essa pessoa um ou outro depende, inclusive, do que ela pesquisa e do como ela pesquisa e do com que ela interage. E quando as pessoas percebem isso e a gente começa a conscientizá-los, a gente mostra para eles, olha, se você quer ter acesso à informação de qualidade, você quer aprender, inclusive, usando aplicativos que envolvem as mídias sociais, você pode, desde que você saiba selecionar. E aí é muito interessante a gente fazer esse comparativo. Exatamente. E é uma coisa tão interessante, como você disse, porque, assim, tem dia que eu acabei de olhar um negócio no Google, de repente eu entro no Instagram, já tem informação sobre aquilo no meu Instagram.
é um grande irmão mesmo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E, Flaviane, como é que a gente pode melhorar o letramento digital em saúde? Você já deu umas dicas agora, mas como é que a gente pode fazer para melhorar o letramento digital em saúde? Para melhorar o letramento digital, a gente tem várias estratégias. Mas, por exemplo, considerando que o letramento digital em saúde é uma habilidade essencial para ajudar as pessoas a encontrar informações confiáveis e precisas, algumas estratégias podem começar ainda cedo. Por exemplo, a educação em saúde na escola como um processo que me ajuda a melhorar o letramento digital em saúde. A gente tem um déficit, um atraso muito grande em relação a inserir conteúdos de saúde na educação básica. Isso é uma falha que acontece, que outros países já avançaram um pouco, mas que, em especial no Brasil, a gente ainda carece muito de observar e de olhar com maior carinho o potencial que a gente tem de promover saúde nas escolas. Então, a inclusão de conteúdo sobre o letramento digital em saúde na grade curricular das escolas, ela pode ajudar a capacitar crianças e jovens a avaliar e utilizar informações online de forma crítica. Isso poderia ser trabalhado de forma transversal, nos próprios conteúdos que são dados por outros professores, como também em disciplinas que poderiam ser apoio para o desenvolvimento desse tipo de conteúdo. Uma vez que é um conteúdo que é inerente ao cotidiano. Então, ter o letramento digital nesse contexto seria muito interessante. Os estudantes poderiam aprender sobre fontes de informação, sobre como identificar informações precisas, como usar essas informações para tomar decisões de saúde. Isso poderia ser feito em vários contextos. Numa disciplina voltada para o português brasileiro, a língua portuguesa, ou uma disciplina que abordasse história, contextualizasse alguma coisa de geopolítica. Então, é possível trabalhar em diferentes disciplinas esse contexto do letramento digital em saúde e tornar esses jovens mais capazes de desenvolver essas competências. Outra questão que é importante é o treinamento dos profissionais de saúde. E aí eu puxo um pouquinho para o que eu estudei no doutorado. Então, a gente percebe que as competências desses profissionais de saúde, elas vão refletir diretamente num atendimento que é capaz de desenvolver competências nos pacientes. Então, se eu não tenho competência naquilo, como é que eu vou conseguir estruturar meu cuidado para que eu consiga favorecer a competência do outro? Então, eu preciso que esses profissionais sejam treinados para fornecer informações online sobre saúde. Durante a pandemia, a gente teve quase que um empurrão e todo mundo teve que dar um jeito de usar o meio online, ou por mídia social, por site, enfim, tiveram que se adaptar porque não havia outro meio. Eu me lembro, inclusive, que na instituição que eu trabalho, nós transformamos os nossos projetos de extensão, que eram presenciais, nós adaptamos para as mídias sociais, alguns projetos viraram sites ou outros formatos. Então, mas isso não pode ser uma coisa de última hora. Isso tem que ser uma coisa planejada, isso não pode acontecer só na próxima pandemia. Pelo contrário, até para que a gente evite danos, como a gente viu na última pandemia, a gente precisa preparar as pessoas para isso, e isso começa com os profissionais de saúde. Então, ser treinados para avaliar, acessar as informações, e bem como compartilhar, e eu acho que essa última parte é a mais importante, o como se compartilha, isso é muito interessante. Saiu um estudo do pessoal da comunicação, pessoal do jornalismo, onde eles identificavam por que as pessoas tinham uma maior preferência por compartilhar informações que eram não tinha uma fonte confiável do que aquelas que eram científicas. E um dos motivos, e um dos principais motivos, era que era mais fácil compreender as desinformações do que as informações científicas. As informações científicas eram tão rebuscadas que era pouco compreensível. Então, a pessoa entendia de forma mais clara aquilo que era muitas vezes uma desinformação. E aí, para ela, era mais fácil compartilhar do que ela tentar entender ou decodificar aquilo que era um conteúdo de fato científico e melhor, né, na verdade, estruturado. Outra coisa, criação de conteúdo online. A gente não aprende isso na faculdade. Então, a gente precisa desenvolver isso.
porque a criação de conteúdo em saúde online não é fácil. Ela envolve várias ferramentas e uma delas é a de comunicação e que, se eu não dominar, eu não vou conseguir trazer uma linguagem clara, com ilustrações e com exemplos que não só chamem a atenção, mas que façam com que a minha mensagem chegue de forma clara. E, por fim, parcerias entre os profissionais de saúde e as organizações de tecnologia. Então, a gente precisa conversar com o pessoal que trabalha na área da computação para que a gente possa ter parceiros para nos ajudar a levar essas informações de forma que elas sejam bastante efetivas. Por exemplo, um profissional de saúde, ele pode colaborar com empresas de tecnologia para desenvolver aplicativos de saúde que sejam confiáveis, pode ajudar na construção de ferramentas para que as mídias sociais tenham para captar essas desinformações e ajudar a tirá-las desse fluxo que aparece para a gente. Então, tudo isso poderia, por meio dessa parceria, ser facilitado. Uhum. Sim. Eu estou aqui lembrando um dos nossos últimos episódios, que é o do Maveira, o do Rogério Malveira. Ele falou exatamente sobre as fake news, sobre Covid e as informações do Ministério da Saúde. E foi exatamente nisso que você disse. A gente não é treinado para fazer conteúdo nessa linha, né, de comunicação assertiva. Então, o que acontecia? Ele encontrou notícias muito mais atraentes e fáceis de compreender dentre as fake news em relação às oficiais do Ministério da Saúde. Eu vou até colocar o número do episódio aqui para os nossos ouvintes poderem complementar o que nós estamos falando aqui com a apresentação do Rogério Malveira. Mas, então, é interessantíssimo isso que você disse, porque é exatamente isso. De repente, quem está menos preparado em termos de dar um atendimento adequado à saúde é quem consegue fazer um conteúdo bom, né? E é difícil a pessoa perceber isso porque o conteúdo está numa embalagem muito bonita, né? Sim, e é isso que é um dificultador importante. Isso que o Rogério encontrou está sendo encontrado não só no Brasil. Quando eu falei sobre isso, eu estava me reportando a um estudo internacional. Então, veja, não é algo do Brasil. A gente fica pensando que é muito uma coisa nossa, e não é. Isso é uma dificuldade no mundo. E aí, a gente precisa, de fato, olhar para isso, porque a gente teve impactos, estamos tendo impactos até hoje com essas desinformações e vamos continuar tendo. A gente não tem como parar as informações de forma que ela não cheguem às pessoas. A gente tem que preparar as pessoas para receber as informações e saber, inclusive, quais ela vai querer considerar ou não. Isso, exatamente. E aí, ficando mais tecnológico ainda, como é que as redes neurais, a machine learning e o deep learning podem favorecer o letramento em saúde, Flaviane? Agora a gente vai aprofundar, né? Não tem como não falar disso. Todo mundo está falando sobre inteligência artificial, alguns estão dando ênfase em um tópico ou outro, mas o fato é que a inteligência artificial está nos acompanhando cada vez mais e a gente precisa considerar esses 3 aspectos que você mencionou, não só para a gente entender os benefícios da inteligência artificial no letramento em saúde, mas entender, inclusive, como ela acontece. Então, a inteligência artificial ela é um campo da ciência da computação que vai se dedicar a criar sistemas e programas que podem realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Por isso que fala inteligência artificial, tá? Porque ela faz esse processo de criar esses sistemas e programas que possam realizar tarefas. Exemplo, aprendizado, raciocínio, reconhecimento de fala, por exemplo, tomada de decisão. Então, a inteligência artificial é esse campo que se dedica a estudar isso. Bom, aí dentro da inteligência artificial tem esses 3 termos que você trouxe. Que aí a inteligência artificial ela utiliza técnicas como o machine learning ou aprendizado de máquina, as redes neurais, e o Deep Learning para poder buscar simular essa inteligência humana por meio de computadores e sistemas que são automatizados. E aí, o que acontece? O que é o que é mais interessante nesse processo? Esses sistemas, eles podem ser treinados para identificar, por exemplo,
padrões em grandes conjuntos de dados, tomar decisões com base nos dados que você fornece para eles. Inclusive, que é a parte mais interessante, eles conseguem aprender com as próprias experiências. Então, conforme ele vai fazendo e você vai validando, vai colocando se está ok, se não está, ele vai vendo que aparece um erro ou não, ele vai programando e aprendendo com a própria experiência. E aí, pensando agora nas redes neurais. O que é rede neural dentro desse contexto da inteligência artificial? As redes neurais, elas são modelos matemáticos e computacionais que são inspirados na estrutura e no funcionamento do cérebro humano. Então, se a gente lembrar lá da anatomia, como o cérebro humano e da fisiologia, né, como que o cérebro humano funciona, a gente tem, nesses modelos, unidades de processamento que são interconectadas, que seriam como se fossem neurônios artificiais, que trabalham ali em conjunto para realizar tarefas de aprendizado e processamento de informações. Então, através de um processo de treinamento, por exemplo, a rede neural é capaz de ajustar as conexões e reconhecer padrões e relações entre os dados. E uma vez que isso vai gerando esse treinamento, a rede neural ela pode ser usada para realizar coisas como classificação, reconhecimento de padrões, previsão e até controle. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa em dispositivos que são capazes de fazer reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem. A gente tem no reconhecimento de imagem, o uso, por exemplo, na prática clínica, de alguns softwares que permitem você reconhecer padrões que são normais ou que tem algum tipo de alteração, por exemplo, no raio-x, na ressonância. Então, por trás ali você pode ter a inteligência artificial sendo um auxiliar no teu diagnóstico. A gente tem um processamento de linguagem, análise de dados e uma infinidade de aplicações que você consegue por meio das redes neurais. E o machine learning, né, ou aprendizado de máquina? Ela é uma sub-área da inteligência artificial que envolve o desenvolvimento de algoritmos e modelos computacionais, que são capazes de aprender com os dados. Então, você tem ali a inserção de muitos dados e ela consegue fazer esse movimento de decodificar, de trabalhar esses modelos e aprender com esses dados. Realiza tarefas específicas, mesmo que não tenha sido explicitamente programado. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas será que essas máquinas não vão dominar o mundo? A inteligência artificial não vai dominar o mundo, que parece tão autônomo? Mas a ideia é que eles sejam capazes mesmo de fazer isso, porque ele tem esse processo do machine learning, que é esse aprendizado com base nos dados que são inseridos. Então, ao invés de seguir só instruções de programação, o interessante é que ele é capaz de identificar padrão, tomar decisões e aprender com esse processo. E isso permite com que, por exemplo, eu possa usar o machine learning para diversas áreas, como, por exemplo, diagnóstico, também para reconhecimento de imagem, até previsão do tempo, dentre outras coisas. E, por fim, um outro termo que você mencionou foi o Deep Learning. O Deep Learning já é também uma sub-área da inteligência artificial, mas ao contrário dos outros que eu mencionei, ele tem uma característica muito interessante, porque as redes neurais, elas estariam, né, no caso da Deep Learning, ainda mais profundas. Ou seja, eu tenho aqui um nível de complexidade ainda maior. As redes neurais, elas são capazes de reconhecer padrões que são complexos nos dados e, com isso, ela consegue ser aplicada em áreas que são mais complexas também, como visão computacional, processamento de linguagem, reconhecimento de padrões em grandes bancos de dados biomédicos. Então, quando eu quero um alto grau de precisão nessa análise, eu preciso de um deep learning, desse formato, para que eu possa atingir. Então, é como se eu tivesse numa escadinha de complexidade, dessa capacidade de estruturar, de poder ter essa conexão de dados. Nesse último, que é a Deep Learning, eu teria isso maior e mais complexo. Mas como é que essas redes, né, poderiam favorecer o letramento em saúde ou como é que a gente poderia usar tudo isso?
Quando a gente pensa na criação de sistemas, por exemplo, de recomendações, a gente tem a necessidade de orientar o nosso paciente, tanto no formato escrito, como com o uso de imagem, vídeo, e tudo isso pode ser feito com o auxílio da inteligência artificial. E isso é riquíssimo, porque eu posso construir de forma automática, mas é claro que precisa que o profissional de saúde verifique a informação, se aquele casamento de dados realmente condiz com o que é o correto, mas ele consegue te adiantar muito. Um trabalho que às vezes você demoraria 6, 8, 12 horas para fazer, você consegue antecipar bastante e de forma bastante eficiente. E isso ajuda as pessoas a entenderem a condição de saúde dela, tomar decisões, e o próprio profissional de saúde também. As redes neurais, o machine learning, a deep learning, elas podem ser usadas na criação de aplicativos, de jogos educativos para as pessoas aprenderem sobre saúde de forma divertida e interativa. Isso pode ser muito útil, principalmente para crianças e jovens, que é um público que a gente tem um potencial enorme de fazer mudança de hábito, muito maior do que num adulto, por exemplo. E, por fim, a gente tem também o uso dessas tecnologias, né, da inteligência artificial, para que as pessoas possam criar soluções para o acesso e compreensão das informações. Para você ter noção, eu acho muito interessante o uso, por exemplo, do chat GPT. Quando a gente pede para ele assim, olha, me explique alguma coisa, não sei, em física ou alguma coisa de química, num formato que uma criança entenda. Ele pega um conteúdo que é teórico, um conteúdo que é carregado de termos técnicos e ele faz essa tradução para uma linguagem cotidiana. E não só ele, tem outros. Eu dei esse exemplo, mas nós temos hoje vários programas que trabalham com essa questão do modelo de linguagem. E é interessante a gente ver o quanto seria aplicável esse tipo de recurso para a nossa prática clínica, onde a gente utiliza muitos termos técnicos e que a gente pode ter dificuldade de identificar e de fazer essa tradução. Outra coisa também que a gente pode ver o uso são os chatbots, que são usados muito para que a gente possa fornecer informações de forma automática. São muitos usados por clínicas e por serviços de saúde para poder interagir com os pacientes durante todo o tempo e que poderiam nos ajudar também, sendo integrados em sites, para que a gente pudesse fornecer informações sobre sintomas, tratamentos, prevenção de doença de forma mais assertiva e ampla. O diagnóstico médico também, então, esses algoritmos que são possíveis, né, de envolver ali inteligência artificial, permitem que eles sejam treinados para ajudar a diagnosticar a doença. Então, você coloca lá o histórico do seu paciente e você pode ter o auxílio da inteligência artificial para te direcionar para um diagnóstico médico. Algo que às vezes poderia demorar ou até mesmo ser menos assertivo, você consegue, com a inteligência artificial, fazer isso de forma bem mais rápida. Personalizar tratamento, então, além das orientações, eu posso pensar no uso do chat, do Bard ou outros para trabalhar a questão do que eu vou prescrever, do que eu vou orientar. E isso envolve tanto da parte escrita como outras ferramentas de inteligência artificial que me permitem até criar imagens personalizadas para o meu paciente. E o monitoramento de saúde, que é uma das partes que eu acho mais interessantes também. O que acontece? A gente tem os health tech, que usam a engenharia de software para comunicar hardwares com sensores. Então, a gente tem o uso da inteligência artificial para automatizar, utilizar e aperfeiçoar essa modelagem tecnológica dentro do setor da saúde. Então, eu tenho, por exemplo, os smartwatch, que me permitem, então, cada vez mais avançado, dizem que a Apple vai lançar o próximo Apple Watch dela já com sensores até para glicemia. Outras empresas como a Samsung também não estão ficando para trás, já estão também construindo, desenvolvendo smartwatches com alta tecnologia e outras empresas também. Eu mencionei essas duas porque são grandes players, né, no mercado, mas nós temos outros também. O que isso reflete para nós, profissionais de saúde? Isso é uma tecnologia riquíssima que a gente pode usar para acompanhar esses pacientes e que nos permitem
como eu disse, por meio do uso dessas health tech, monitorar a saúde dessas pessoas, alertar sobre mudanças no padrão de algum tipo de indicador, ou da pressão arterial, ou da glicemia, ou outro que seja possível. E isso nos ajuda muito por meio da inteligência artificial a monitorar e alertar tanto o paciente quanto o seu profissional de saúde referência. E isso faz com que a gente tenha uma melhor gestão das condições de saúde e também faça umas medidas de prevenção mais efetiva. E aí, quando a gente pensa no chat, no Bard e os seus semelhantes, a gente está falando de modelos de linguagem. Nada mais é do que você ter tokens, que são elementos que representam palavras, e parâmetros que permitem com que a inteligência artificial mapeie a relação entre esses tokens. Então, o que o chat faz, por exemplo, é ver a relação entre as palavras e te apresentar. Então, quando você joga uma pergunta, quando você coloca um tema para ele busca e ele faz essa relação para ver o que tem a ver dentro desse banco de dados que ele tem, que é enorme, com aquilo que você perguntou. E ele faz isso em segundos. Então, ele te dá uma quantidade de informação muito bacana, muito interessante. É claro que é preciso que você, assim como qualquer uso de qualquer outro item, né, de inteligência artificial, que você verifique, que você usa, isso de fato não tira de nada, diminui também o papel do trabalho humano, mas acende um alerta. Quem não se atentar para o uso disso na sua prática existencial, provavelmente ficará obsoleto no mercado de trabalho e pode, inclusive, prejudicar o paciente, por não saber usar uma ferramenta que é extremamente interessante, não só essa como outras. E da mesma forma, aquele usuário de serviço de saúde que não acessar também terá prejuízos, porque também terá cerceado o seu acesso a informações. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, a gente está falando é como se a gente estivesse dando uma bicicleta para o cérebro. Isso foi uma fala do Steve Jobs, quando ele estava presidindo ainda a Apple. E eu acho que é bem isso. A gente não está substituindo, ela é uma ferramenta para acelerar o trabalho que a gente já faz e para tornar ele mais efetivo. Isso. E eu acho, Flaviane, que não tem como a gente ficar resistente, não. Nós temos que aprender a usar e usar o máximo que pudermos para ser bom. Ninguém tem que ter medo de ser substituído. A gente tem que usar isso como um aliado, não é? E, inclusive, falando do ChatGPT, que é o que está na moda agora, né? Eu sou aluna da academia do podcast, que é capitaneada pelo Eduardo Schmidt e pelo Jefferson Pérez. E aí a gente tem reuniões todos os sábados, né? E aí ele apresentou o ChatGPT e ele falou assim: vamos fazer de conta que nós vamos criar um podcast aqui, tá? Então, ele pediu para o ChatGPT criar um podcast pensando... Engraçado que, por coincidência, pegou a minha área. Ele poderia ter trabalhado em outra, porque ele é engenheiro. Mas ele falou dieta low carb. Tá? Bom, o ChatGPT deu 15 sugestões de título. Ele disse qual devia ser o nome de cada episódio. E ele ainda disse o conteúdo de cada episódio. Quer dizer, a pessoa sai de lá com uma ideia bem arrumadinha. Aí, logicamente, tem aquilo lá, né? Vamos olhar se ele falou alguma coisa que faz sentido, se tem alguma coisa errada que ele falou, se ele colocou algum conceito que não seja mais moderno, porque, de qualquer maneira, o ChatGPT que está aí de acesso livre, ele foi atualizado em 2021, né? Agora saiu o ChatGPT 4. Esse daí, ele é atualizado, só que você tem que entrar na fila de espera para ter acesso a ele gratuito. No momento, ele é pago. E aí, logicamente, tem algumas informações que são dadas, né? Por exemplo, eu entrei ontem no ChatGPT e perguntei para ele quem é Luiz Inácio Lula da Silva. E aí ele me respondeu, foi o ex-presidente do Brasil. Entendeu? Porque para ele é o ex-presidente do Brasil, porque ele foi atualizado em 2021, Lula não era presidente. Então, tem algumas coisas que jamais vai deixar
de precisar de uma fiscalização para você poder ver se aquela informação é confiável. Agora, como você exemplificou, fale uma determinada informação que seja fácil para uma criança entender, maravilha, você corrige depois se tiver algum conceito errado, mas diminui teu trabalho em dias, às vezes, que você ficaria debruçado tentando encontrar um conteúdo que não ia chegar na pessoa de maneira alguma com tanta rapidez como com o ChatGPT. Então, eu acho sim que nós temos que, eu concordo plenamente com você, nós temos que avançar nisso daí, nós temos que aprender até onde podemos ter confiança total, até onde podemos ter confiança parcial, e lembrar que a máquina aprende conosco. Então, quanto mais você questionar, quanto mais você discutir, quanto mais você discordar, melhor a máquina reage, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes também, que vai de acordo com a sua fala, Flaviane. Teve uma live ontem no YouTube da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eles falaram do ChatGPT no ensino médico. Então, eles falaram todas as falhas, todos os riscos, todos os óbices a usar, mas também mostraram todos os pontos positivos que pode melhorar a vida de um professor para ensinar o estudante de medicina, que pode melhorar a questão, como você exemplificou, do diagnóstico, do acesso a uma mais profunda avaliação de uma imagem. Então, eu acho que é super interessante. Aí eu vou colocar para compartilhar, porque como foi live e é do site da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele fica disponível, né? E ele era um evento gratuito, então as pessoas podem também ouvir e vai complementando o que você já disse aqui, para poder a gente entrar nessa praia. Nós vamos ter que entrar nesse marzão aí e vamos ter que aprender a nadar, não é não? Sim, com certeza. É isso aí. E, Flávia, bom, você fechou com chave de ouro um negócio super complicado para tu me entender, mas eu acho que você botou num nível muito bom para entenderem. Então, eu queria saber se você ainda quer complementar alguma coisa da nossa fala de hoje. Não, na verdade, só enfatizar a importância da inteligência artificial, que foi o último tema, como uma ferramenta para que a gente possa não só se capacitar, para poder utilizá-la como ferramenta de trabalho, como forma de crescimento também profissional, com a melhora do nosso desempenho, mas que a gente também saiba que, assim como toda tecnologia, a gente precisa desenvolver competências para usá-la, porque senão ela se torna mais uma ferramenta apenas. A gente tem um desenvolvimento muito grande, muito sério por trás de todas essas tecnologias que a gente está vendo agora. A inteligência artificial, ela realmente veio para ficar. Ela tem se intensificado desde 2018, o desenvolvimento principalmente da parte dos modelos de linguagem, e eu enxergo um grande potencial para a promoção da saúde e promoção, claro, do letramento digital em saúde. Então, eu espero que, por meio dessa nossa conversa, que as pessoas, os nossos ouvintes, se sintam motivados a estudar mais a respeito, que usem as ferramentas, que explorem, que se permitam conhecer e que façam um bom uso de toda essa tecnologia que está disponível, para que isso depois reflita também nos nossos usuários dos serviços de saúde. Com certeza, Flaviane. As pessoas têm que começar, nem que seja começa brincando, começa testando, começa jogando alguma coisa, mas você tem que começar a tentar dominar. Não podemos fugir. Não podemos fugir sob pena de prejudicarmos as pessoas, né? Prejudicarmos os pacientes que poderiam ter acesso a um recurso mais apurado, né? Sim. Então, Flaviane, eu agradeço mais uma vez você ter estado aqui. Eu vi que você me enviou aqui uma série de referências, né, para a gente colocar no episódio. Sim, enviei alguns materiais que falam especificamente do letramento digital em saúde, em como você pode avaliá-lo, como ele já foi avaliado. Então, isso dá um norte para quem gosta desse tema e pretende estudar esse tema. Isso, para deixar de ter medo do dragão, que na verdade é um dragãozinho, né? Sim, e que de repente pode ser um grande aliado nessa guerra que a gente enfrenta todos os dias, que é a desinformação e muitas vezes a má informação que a gente mesmo transmite. Isso.
Então, queridos e queridas ouvintes, eu vou assumir o compromisso hoje de colocar a indicação do podcast do Rogério Malveira, da live de ontem do ChatGPT e as referências bibliográficas que a Flaviane está nos trazendo, tá bom? Então, mais uma vez, Flaviane, muitíssimo obrigada por ter estado com a gente e a vocês, ouvintes, por terem estado conosco hoje também. Então, até o nosso próximo episódio, aguardamos vocês. Grande beijo, Flaviane. Beijo, gente. Até mais.